I do, and that way the Holy Spirit keeps us all broke up. You know, the prophet one time went down to the potter's house, see, to be broke up, to be melted. Senhor, é só isso que sei fazer. E assim o Espírito Santo nos mantém todos quebrados. Vocês sabem que o profeta certa vez foi à casa do oleiro, vejam, para ser quebrado, para ser remodelado. If there's something wrong, God don't just put a patch in anything. He said you put a new piece and an old garment, it'll make it worse than ever. Vejam, se há algo errado, Deus não coloca um remendo em nada. Ele disse que se você colocasse remendo de pano novo em roupa velha, isso a deixaria pior do que nunca. Said just the thing to do is put the whole thing. So if you've done something wrong, don't just get around so little say, well, I'm sorry I did it. I won't try not to do it again. Disse que o que se deve fazer é renovar tudo. Assim, se você fez algo errado, não venha apenas dizendo, bem, sinto muito ter feito isso, tentarei não fazer de novo. Just break up and get molded over again. Make that piece another piece. Apenas quebrante-se e seja moldado de novo, veja. Faça dessa outra peça. Now, last evening, in this week, probably tonight will be gospel teaching again. Agora, ontem à noite, agora esta semana, agora é provável que esta noite seja ensino evangelístico de novo. And I do the very best that I know how. And now, in coming in, many times you all think I just come in maybe. Eu faço o melhor que sei, vejam. E agora, ao chegar, muitas vezes vocês que acham que acabei de chegar, talvez. Now this morning, maybe there might be a stranger or two, but most of them perhaps is just the regular little tabernacle group here. And sometimes tearing into the gospel like that, it isn't to make you angry with me or to... Agora, esta manhã, sim, talvez haja um ou dois visitantes, mas a maioria agora talvez seja apenas o pequeno grupo habitual do tabernáculo aqui. E às vezes repreendo assim com o evangelho, não é para deixá-los irritados comigo ou para... It's what it is. Yes, it's to tear you up. Certainly, that's what it does. The word of God sharper than a two-edged sword. And the thing of it is, in there'll be this one coming with something. É que é assim para corrigi-los, sem dúvida. É o que isso faz. Esta palavra de Deus, mais afiada que uma espada de dois gumes. E o negócio é que tem este que chegou com algo. That one come in with something. This one there, and all good people. But they'll have different ideas, and each one wants to present their idea to the church. See? You can't do it. The church has got a solid gospel doctrine that has to be based on the Word of God. Aquele chegou com algo, aquele, e todas são boas pessoas, mas têm ideias diferentes e cada uma quer apresentar sua ideia à igreja, entendem? Não se pode fazê-lo. A igreja tem uma doutrina sólida do evangelho que tende a estar baseada na palavra de Deus. If you got it different, why either take it to the pastor and let him see what he thinks about it and so forth, and let it be submitted. And don't take some theory now. It has to be brought out in the Word. Se você tem uma diferente, ou leve ao pastor e deixe que ele veja o que acha disso e tal, então que seja submetido. E agora, não aceite alguma teoria, tem de ser apresentada na palavra. And a lot of times the pastor builds all those things up. Then when I come in, he's very humble, Brother Neville, you know he's good. He's just a little bit too humble. He don't speak when he ought to speak. E muitas vezes o pastor acumula todas essas coisas, então, quando chego, ele é muito humilde. O irmão Neville, vocês sabem que ele é bom. Ele é um pouco humilde demais. Ele não fala quando deveria. And so that's right. And I think here not long ago we had a little talk together. I said, "What's the matter, Brother Neville? Is this?" E assim, isso mesmo. E eu oro.
Acho que aqui, não faz muito tempo, tivemos uma conversinha. Eu disse, o problema, irmão Neville, é este. You're a loving sort of a brother, and you don't want to hurt no one's feelings. You think I'm standing in the tabernacle there. Well, after all, it's Brother Bill's tabernacle. It's God's tabernacle. O irmão é do tipo amável e não quer magoar ninguém. Acha que eu fica aí no tabernáculo pensando, bem, afinal de contas é o tabernáculo do irmão Bill. É o tabernáculo de Deus. And he's the shepherd put in full charge. That's right, it's his place to do these things. I said, well, he said, you don't want to hurt one's feelings. Well, look, if you side him with somebody siding this way and another siding this way. E ele é o pastor colocado em plena autoridade. Vejam, isso mesmo. É função dele fazer essas coisas. Eu disse, bem, ele disse, ele não quer ofender ninguém. Bem, olhe, se você toma o partido de alguém que está deste lado, de outro que está deste lado, You've got to stand the mutual grounds and draw it together here and say, this is it. See? That's it. See, you must do that. você tem de se colocar no terreno comum aos dois e puxá-los para cá e dizer, é assim. Está vendo? Apenas é assim. Está vendo? Você deve fazer isso. And the people really, I found this around the world. If you'll be absolutely straight and sincere. E as pessoas, bem, tenho visto isso em volta do mundo. Se você for bem franco e sincero, The people appreciate you more. Just lay it right down. Jesus, he loved the people. He even gave his life there for those Pharisees that were crucifying. as pessoas vão estimá-lo mais. Apenas diga abertamente, Jesus, ele amava as pessoas. Ele até deu sua vida lá por aqueles fariseus que o estavam crucificando. I mean, he prayed for their forgiveness, but yet he said, you generation of vipers, snakes in the grass, and so forth like that. He wasn't exactly talking to the being, the human being. It was a spirit. E ele orou pelo perdão deles. No entanto, ele disse, raça de víboras, traiçoeiros e tal. Ele não estava falando exatamente ao ser humano, era um espírito. I look at Peter coming behind him and said, oh Lord, you can't do this. He turned around and said, get thee behind me, Satan. Thou art always an offense to me. He wasn't speaking to the apostle. He was a fountain of truth. Vejo Pedro chegando por trás dele e dizendo, ó Senhor, tu não podes fazer isso. Ele se virou e disse, para trás de mim, Satanás, que sempre me serves de escândalo. Ele não estava falando ao apóstolo, ele era a fonte da verdade. And it was the spirit that was on that apostle that was making him say that. See? And he wasn't speaking to Peter, he loved him. See, he loved him to know he is to be the head of the church at Jerusalem. E era um espírito que estava naquele apóstolo que o estava fazendo dizer isso. Vejam, estão vendo? Ele não estava falando a Pedro, ele o amava, vejam, ele o amava e sabia que ele seria a cabeça da igreja em Jerusalém. But he wasn't going to speak back to Peter. He was speaking to the spirit that was causing Peter to hinder the works of God. Amen. You get it? Mas ele não ia responder a Pedro, ele estava falando ao Espírito que estava fazendo com que Pedro atrapalhasse as obras de Deus, entendem? And that's the same thing here. It isn't to hurt your church, hurt your feelings. You're my beloved brothers and sisters. Why, if there's any crown, if there's a star in my crown, if I've won someone to Christ, it's you. E é o mesmo aqui, não é para ofender sua igreja, magoá-los, onde vocês são meus amados irmãos e irmãs. Ora, que coisa, se há uma estrela em minha coroa, se ganhei alguém para Cristo, são vocês. Well, I ain't going to break my star, I'm sure. But if there's something gets on my star and ought to be on there, I'm going to break that if I can. Bem, não vou quebrar minha estrela, tenho certeza, mas se houver algo na minha estrela que não deveria estar lá, vou quebrar isso, se conseguir. I'm going to do that because I want it to shine. And if I can get the church all in harmony in one accord, then the whole thing's a shining, you see. See what I mean? And that's what we have to do.
Vou fazer isso porque quero que ela brilhe. E se eu conseguir colocar a igreja toda em harmonia e unânime, então tudo estará brilhando. Vejam, estão vendo o que quero dizer? E é isso o que temos de fazer. Last night, in answering the question, I did the best that I knew how. The person that wanted that vicarious Philly-Dilly, they never gave me any point on it last night. Ontem à noite, ao responder as perguntas, respondi o melhor que sabia. A pessoa que queria aquele Vicarious Filidae, nada sobre isso me foi entregue ontem à noite. That I should answer it this morning or give you the Roman numerals written out. But if you're here this morning and so desire, all right, you'd be glad. Que eu deveria responder esta manhã ou lhe dar os algarismos romanos explicados. Mas se estiver aqui esta manhã e assim desejar, muito bem, ficará satisfeito. And last evening, after the service was over, there was a man came to the platform, which was the Christian Scientist man, been planning the meeting. E ontem à noite, depois que o culto terminou, houve um homem que veio à plataforma que era da ciência cristã, que estava frequentando as reuniões. And what a great compliment he passed. And he said he had never heard that type of teaching, never heard the Bible so well explained. And just goes to show, walk around the church and someone standing out there and said, E que grande elogio ele fez quando disse que nunca tinha ouvido esse tipo de ensino, nunca tinha ouvido a Bíblia tão bem explicada. E só para mostrar, eu saí de imediato da igreja e alguém lá fora disse, that guy sure is an imposter. Well, of course, that's someone that backslid from the tabernacle here and went away with that group not long ago. 3 or 4 of them pulled away. esse homem com certeza é impostor. Bem, claro, é alguém que recentemente se desviou do tabernáculo aqui e foi com aquele grupo. 3 ou 4 deles saíram. And let this church hear this pastor and all. Regardless, if those people who left this church, they went out from us because they was not us, said the Bible. That's right. E que esta igreja ouça isso, pastor e todos igualmente. Se essas pessoas que deixaram esta igreja saíram de nós porque não eram de nós, disse a Bíblia. Vejam, isso mesmo. And we went to them with brotherly and godly love, one after another, trying to reconcile them to the church. They wouldn't listen. We taken groups and went with them. They wouldn't listen. Then we told it to the church. E fomos a eles com amor fraternal e pio um após outro, tentando reconciliá-los com a igreja. Não quiseram ouvir. Reunimos grupos e fomos com eles. Não quiseram ouvir. Então, contamos à igreja. And the Bible said, let them be as a heathen and a publican. That's right. They cannot come back into the church without first coming before the church and repenting before the church. E a Bíblia disse, sejam considerados como pagãos e publicanos. Isso mesmo. Eles não podem voltar à igreja sem primeiro virem diante da igreja e se arrependerem diante da igreja. And then repenting before God and then be brought back and see how they act after that. See, that's right. They cannot come back. Oh, that's the Bible. That's Bible teaching. We must stay with this Bible. See? E então se arrependerem diante de Deus e então serem trazidos de volta. E vejam como agem depois. Vejam, isso mesmo. Eles não podem voltar a menos que a Bíblia, esse é o ensino bíblico. Devemos ficar com esta Bíblia, estão vendo? If a brother has off, go to him. And if you won't hear, you take someone with him, with you. If you won't hear that, tell it to the church, and then let him be as a heathen and a publican. And said, whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. What you loose on earth, I'll loose in heaven. See? So we must keep. Se um irmão tem alguma coisa, vá até ele. E se ele não o ouvir, leve alguém com ele, com você. Se ele não ouvir, conte à igreja e então que seja considerado como pagão e publicano
e disse: tudo o que ligardes na terra, eu ligarei no céu. O que desligardes na terra, eu desligarei no céu. Vejam, assim devemos manter. Listen, hard teaching sometimes, but it'll keep your church leveled up. It'll keep it what God said. Like sometimes if anything I hate to do is correct my children or give them a whipping. Escutem, ensino difícil às vezes, mas irá manter sua igreja nivelada, irá mantê-la do modo que Deus disse. Como eu, às vezes, se há algo que detesto fazer, é corrigir meus filhos quando eu ou lhes dar umas palmadas. But I just hate to do that. But yet the Bible said do it. And you watch these little people today that don't whip their children and correct them. Find out what they got. Mas eu detesto fazer isso. No entanto, a Bíblia disse para fazer. E vejam essas pessoas hoje que não dão umas palmadas nos filhos e os corrigem. Vejam o que eles têm. Got a little smart aleck will stomp their foot and slam an orange against the wall and bawl you out. The parent, that's it. See, the Bible's right in everything. Isn't that right? Amen. The Bible is right in everything. Tem um espertinho que bate o pé e joga uma laranja na parede e dá uma bronca em vocês, os pais. É isso, vejam. A Bíblia está certa em tudo, não é mesmo? A Bíblia está certa em tudo. So this has been a time of teaching. Someone who wouldn't come in last night stood on the outside and said, I wouldn't answer all the questions. Assim, este tem sido um tempo de ensino. Alguém que não quis entrar ontem à noite, sentado do lado de fora, disse que eu não quis responder a todas as perguntas. But I went back in the room and sorted them out and found the ones I wanted to answer and brought them out and answered them. Look, if you put in a question I didn't answer, you bring it to me. Disse que eu fui para a sala, separei-as, encontrei as que eu queria responder e as trouxe e as respondi. Olhe, se você fez uma pergunta e eu não respondi, traga a mim. I got two this morning that I gave you. Remember last night somebody brought them up late and I had to give them to Brother Neville and I got them this morning, the answers. I try to answer everyone to the best of my knowledge. What is thus saith the Lord. Tenho duas esta manhã que dei. Vocês se lembram de ontem à noite? Alguém as trouxe tarde e tive de entregá-las ao irmão Neville e as recebi esta manhã para responder. Tento responder a cada uma da melhor forma que sei, o que é assim diz o Senhor. Now you may miserably disagree with me on things, but just the same, the love of God will remain just the same towards you and I, because we're children together. Agora, vocês podem discordar por completo de mim em algumas coisas, mas mesmo assim, o amor de Deus permanecerá o mesmo para com você e eu, porque somos filhos juntos. And before we start the morning Sabbath teachings, which we hope not to take too long, whatever the Lord will, and then I want to answer this. Now remember, church, every one of you knows what this church stands for. E antes de começarmos o ensino do domingo de manhã, o qual esperamos que não demore muito, o que for que o Senhor queira, e então quero responder isso. Agora lembre-se, igreja, cada um de vocês sabe o que esta igreja representa. You absolutely understand. Now we don't have any membership. We just have fellowship. See? Because if we have membership, then we bring the people like to an organization. Vocês entendem bem. Agora, não temos afiliação de membros, só temos companheirismo. Vejam, porque ao termos afiliação de membros, então trazemos as pessoas como a uma organização. Which we are strictly interdenominational, unorganized. Only one thing to lead us, that's the Holy Spirit. And we believe that the Holy Spirit leads through our leaders. Sendo que somos estritamente interdenominacionais, sem organização. Temos só uma coisa para nos guiar, que é o Espírito Santo. E cremos que o Espírito Santo dirige através dos nossos líderes. If God set a Holy Spirit set a teacher in the church, then if the Holy Spirit wants the church to know something, He'll speak through the teacher. Amen. For the Holy Spirit, that's what the teacher is ordained to do. Is that right? It's ordained. Se Deus pôs um
o Espírito Santo pôs um mestre na igreja, então se o Espírito Santo quer que a igreja saiba algo, ele falará através do mestre, pois o Espírito Santo é o que o mestre está ordenado a fazer, está certo? Está ordenado. And that gift is in the church as a teacher, and we should all listen to it. Until that gift goes to proving something that isn't right in the Bible, then we have a right to question it. See? Esse dom está na igreja como mestre e todos devemos ouvi-lo, até esse dom tentar provar algo que não está na Bíblia. Então temos direito de questioná-lo. Vejam. As long as it's not to go saying, well, there's no such a thing as water baptism, there's no such a thing as this, that, or the other, or the baptism of the Holy Spirit, then question that. See? Se não estiver, começar a dizer, bem, não existe isso de batismo em água, não existe isto, aquilo ou aquilo mais, ou o batismo do Espírito Santo. Então, questionem isso, vejam. But now, the Holy Spirit leads. Now the church believes in the baptism of water in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins after repentance. Mas agora, e o Espírito Santo guia, agora a igreja crê no batismo em águas em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão de pecados, depois do arrependimento. It believes in the baptism of the Holy Spirit with the fruits of the Spirit following. The fruits of the Spirit, long-suffering, gentleness, patience, goodness, meekness. Crê no batismo do Espírito Santo com os frutos do Espírito seguindo. Os frutos do Espírito: longanimidade, benignidade, paciência, bondade, mansidão. We believe in 9 spiritual gifts, all 9 of them. Wisdom, knowledge, teachers, apostles, prophets, gifts of tongues, interpretation of tongues, divine healing. Those things we believe. Cremos em 9 dons espirituais, em todos os 9. Sabedoria, conhecimento, mestres, apóstolos, profetas, dons de línguas, interpretação de línguas, cura divina, essas coisas em que cremos. We believe in church government, and the government is ordered of the Holy Spirit in the Bible. The pastor is always the head of the church. The pastor is always. Cremos no governo da igreja. E o governo é ordenado pelo Espírito Santo da Bíblia. O pastor é sempre o cabeça da igreja. O pastor é sempre. That's God's elder. In organizations, you have to come through the bishop. Now, the Bible, there's no higher order in the Bible than the elder of the church. Just tell me where it's at. Esse é o ancião de Deus. Nas organizações, você tem de passar pelo bispo. Agora, a Bíblia, não há ordem mais elevada na Bíblia do que a do ancião da igreja. Digam-me onde está. There's no higher order in the Bible for the church than the elder, which is the pastor. He's the highest order of the Bible. Não há ordem mais elevada na Bíblia para a igreja do que a do ancião, que é o pastor. Ele é a ordem mais elevada da Bíblia. And then, if the elder, if don't receive any accusation against your elder, unless it first be by 2 or 3 witnesses, no matter what anybody says about an elder. E então, se o ancião, se não aceitem acusação contra seu ancião, a menos que seja primeiro por 2 ou 3 testemunhas. Não importa o que alguém diga sobre um ancião. Don't you believe it until you have 2 or 3 witnesses, and let them witnesses be tried first. And then, if that elder has done something wrong, and these 3 Holy Ghost witnesses have been tried and proved. Não creiam até terem 2 ou 3 testemunhas, e que essas testemunhas sejam primeiro testadas. E então, se aquele ancião fez algo errado e essas 3 testemunhas do Espírito Santo foram testadas e provadas, That they've really done something to the elder, then go to the elder and that sin openly rebuked. See, that others might see and take heed. que de fato fizeram algo ao ancião, então vão ao ancião e esse pecado repreendam-no abertamente, vejam,
para que outros possam ver e dar atenção. Now, in orders of the church, and now we just trust that God will keep you perfect and your heart stayed upon Him. And remember, friends, this glorious church that we've been talking about in this last week. Agora, a fim de que a igreja... E agora, confiamos que Deus os manterá perfeitos e o coração de vocês firmado nele. E lembre-se, amigo, esta gloriosa igreja da qual falamos nesta última semana. Why can't we have that here on 8th and 10th Street? We've got the qualifications. We've got the people who love God. Don't you believe that? Por que não podemos ter isso aqui na Rua 8 com a Penn? Temos as qualificações. Temos as pessoas que amam a Deus. Vocês não creem nisso? We got people in here. I see strangers in here come in since Brother Neville has been pastor here. Fine people. I meet them here at the altar. People from Louisville, people from Henryville, New Albany, and around. Temos pessoas aqui. Vejo visitantes aqui que chegaram, ora, desde que o irmão Neville está como pastor aqui, boas pessoas. Fico conhecendo-as aqui no altar, pessoas de Louisville, pessoas de Henryville, New Albany e arredores. People I don't even know. I've never seen them in my life. Wonderful people. Pessoas que eu nem conheço, nunca as vi na vida. Pessoas maravilhosas. Now, wouldn't you all like to have a real Bible church? A real Bible church where all the spiritual gifts were set in order? Agora, não gostariam de ter uma verdadeira igreja bíblica? Uma verdadeira igreja bíblica onde todos os dons espirituais estivessem colocados em ordem? Everything making manifest just exactly the way it should be. Wouldn't that be wonderful? Now, you're going to have to sacrifice, not money. You're going to have to sacrifice what? Tudo se manifestando exatamente da maneira que deveria ser. Não seria maravilhoso? Agora, vocês terão de sacrificar, não dinheiro, terão de sacrificar o quê? Some of your own ideas. You're going to have to sacrifice some time in prayer. You're going to have to sacrifice maybe a stubborn will to break down in humility. See? Algumas das suas próprias ideias. Terão de sacrificar um tempo em oração. Terão de sacrificar talvez, uma vontade obstinada. Rebaixar-se em humildade, estão vendo? You're going to have the whole Christian move is sacrificial. He that will follow me, let him deny himself, take up his cross, and follow me daily. Is that right? Vocês terão todo o movimento cristão, é sacrificial. Quem me segue, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Está certo? How often you have to sacrifice? Every day. Paul said he died daily. Every day, died. Com que frequência você tem de sacrificar? Todo dia. Paulo disse que morria a cada dia. Todo dia ele morria. Now, I believe, with God's help, our brother Neville and I just went through a great siege of going through different things. Agora, creio que, com a ajuda de Deus, agora o irmão Neville e eu acabamos de fazer um grande esforço repassando diversas coisas. And rubbing over different things and trying to find out. And I say this, Brother Neville don't even know I'm saying knows nothing about it. He's just sitting there, that's all. E analisando diversas coisas, tentando descobrir. E eu diria isto. Agora, o irmão Neville nem sabe que estou dizendo, não sabe nada sobre isso. Ele só está sentado ali, só isso. I've questioned him in the doctrine of this tabernacle. To see if it was right. And he's right. Eu lhe perguntei quanto à doutrina deste tabernáculo, vejam, para ver se estava certa.
E ele está certo, vejam. He teaches the doctrine. Now, what I find in the church is leading up to an answer here in one of these questions that I give, which is the only one that I know these all in here, I think, if I'm not mistaken. Ele ensina a doutrina. Agora, o que vou encontrar na igreja está levando a uma resposta aqui em uma dessas perguntas que recebi, que é a única que conheço. Todas estas aqui são, acho, se não me engano. Yeah, these are some of the same ones as here last night. Look them over, Brother Neville, and see if they are, if you will, and then give it back to me if they are. Sim, estas são as mesmas. Algumas das mesmas que estavam aqui ontem à noite de novo. Examine-as, irmão Neville, e veja se são, por favor, e então devolva-as para mim, se forem. And that's what I come in for at these times, is to look around the congregation. It is more or less as Paul told to one of the elders down there. E é para isso que venho, nestas ocasiões. É para observar a congregação. É mais ou menos como Paulo disse a um dos anciãos lá. Keep these things when I come down, we'll set the church in order. First thing I got with Brother Neville, see what he believes, see if there's any contrary in our faith, our way, or explain the Bible. There wasn't one error. He went right straight through the same thing. Guardem tudo isso quando eu for. Poremos a igreja em ordem. Em primeiro lugar, conversei com o irmão Neville para ver em que ele crê, ver se há algo contrário em nossa fé, em nosso jeito de explicar a Bíblia. Não havia nenhum erro. Ele foi direto à mesma coisa. Then if the elder and I, he's teaching it right, then we got to find out where the trouble's at, see? We get this thing straightened out. Então, se o ancião e ele está ensinando certo, então temos de descobrir onde está o problema. Estão vendo? Vamos endireitar isso. Now, one thing I find out in the church, while there's not maybe 3 or 4 strangers with this, just a little tabernacle, is one thing, it's a lack of love for one another among us. Agora, uma coisa que encontro na igreja, enquanto não há, talvez 3 ou 4 visitantes conosco, só o pequeno tabernáculo é uma coisa, é falta de amor uns pelos outros entre vocês, entendem? Entendem? I don't, you know me well enough to know that when I know something's wrong, I'm going to come to you. That's right, because I'm duty bound to God. Agora, eu não sei. Vocês me conhecem bem o suficiente para saber que quando sei que algo está errado, eu irei a vocês. Isso mesmo, porque tenho um dever para com Deus. And it might have to hurt you, but I'm going to tell you the truth. I'm going to tell you the truth so we can both get straightened out with God. And go to the Bible said, agree with thy adversaries quickly. Don't let the sun set on your wrath. See? E talvez tenha de magoá-los, mas vou lhes dizer a verdade. Vejam. Vou lhes dizer a verdade para que ambos possamos nos endireitar com Deus e ir para... A Bíblia disse, concilia-te depressa com os teus adversários. Não se ponha a ira, o sol, sobre a vossa ira. Estão vendo? Now, in order to be a correct pastor or minister, you've got to watch your congregation. If you see the enemy coming in, then slip right over here and say, here, just a minute. See? Now, that's the wrong thing. And then you're watching... Agora, para ser um pastor ou ministro correto, você tem de observar sua congregação. Quando vê o inimigo entrando, vem aqui e diz, aqui, espere aí, vejam, agora isso é errado. Veja, e então você está vigiando. The Bible said, take heed to the flock, to feed the flock, which the Holy Ghost has made you overseer over. Now, if you fail to do that, God will make you answer for it. See? That's right. So that's what we want to do. Is that Owens ones I had last night? Oh, that's all right. A Bíblia disse, olha pelo rebanho, para apacentar o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu bispo. Agora, se você falhar em fazer isso, Deus o fará responder por isso. Veja, isso mesmo. Então, é o que queremos fazer. São as antigas, as que recebi ontem à noite? Ah, são só essas. Muito bem. Now, I tried to answer each one, but these two here, and I'll get them just before we go into Sunday school, so everyone will be answered.
Agora, tentei responder cada uma, com exceção destas duas aqui, e vou respondê-las antes de entrarmos na escola dominical para que cada uma seja respondida. Let's see, do you believe that God gives the Holy Spirit to everyone that is truly born again, Christian? Vejamos. O irmão crê que Deus dá o Espírito Santo a todo aquele que de fato é cristão nascido de novo, At the time they accept salvation? Or do you believe that this is a different work of grace? no momento em que aceita a salvação, ou crê que esta é uma obra diferente da graça? That in the experience of most Christians comes later. Please clarify this subject, as many are confused because of the different teaching on this subject. Que na experiência da maioria dos cristãos vem depois? Por favor, esclareça este assunto, pois muitos estão confusos devido aos diversos ensinos sobre este assunto. If I don't answer this correctly, well then you ask me. I'll put it on my desk for tonight, and then I'll get a hold of it. Agora, se eu não responder isso certo, bem, então me perguntem. Eu a coloco em minha escrivaninha para esta noite, e então eu a pegarei. Now, Christian friends, a person cannot be born again until they have received the Holy Spirit. Amen. See? Agora, amigo cristão, uma pessoa não pode nascer de novo até que tenha recebido o Espírito Santo, entende? You can't. You are not even converted until you receive the Holy Ghost. I'm not saying you're lost before you receive the Holy Ghost, because you're not. Você não pode. Você nem está convertido até receber o Espírito Santo. Não estou dizendo que você está perdido antes de receber o Espírito Santo, porque não está. There is one work of grace. Only one work of grace, that's the Holy Spirit. And it's made in three manifestations. Just like this one God made in three manifestations. Há uma obra da graça, só uma obra da graça, que é o Espírito Santo, e é realizada em três manifestações. Assim como há um Deus manifestando-se de três formas. Father, Son, and Holy Spirit, one God. Only one. Now, there's three works of grace, but three manifestations. There's the manifestation of justification by faith. A man believes God, says, yes, sir, I believe that. Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, um só. Agora, há três obras da graça, mas três manifestações. Há uma manifestação da justificação pela fé. Um homem crê em Deus, diz, sim, Senhor, eu creio nisso. I believe there's a true God. And now, for my personal Savior, I accept Jesus Christ, His Son, as my personal Savior. Now that's what's called justification by faith, which the disciples received first. Creio que há um Deus verdadeiro e agora, como meu Salvador pessoal, aceito Jesus Cristo, seu Filho, como meu Salvador pessoal. Agora, isso é o que se chama justificação pela fé, que os discípulos receberam primeiro. Now, the next thing is, this man will go out, and today he might smoke, drink, curse, do things that habits that's hanging into him. It's just rooted in there. It's spirit. Agora, a seguir, este homem sairá e hoje pode fumar, beber, xingar, fazer coisas conforme os hábitos que estão nele. Estão enraizados aí, são espíritos. Habits are spirits. The Bible said they're unclean spirits in man.
Now, he was that maybe he's lustful. Excuse us. We're a mixed audience, but we're standing in the judgment house of God. Hábitos são espíritos. A Bíblia diz que são espíritos imundos nos homens. Agora, ele era talvez ele fosse lascivo. Desculpem-me, somos uma audiência mista, mas estamos na casa do juízo de Deus. Vejam. And we must say these things clear. For instance, man sometimes, especially man, becomes lustful, sex maniac. Not only that, just lustful. E devemos dizer essas coisas claramente. Por exemplo, os homens, às vezes, especialmente os homens, tornam-se lascivos, maníacos sexuais. E não só isso, mas simplesmente lascivos. Way women dress and things today, no wonder they are. But women becomes the same way, lustful spirits get on them. And the nice little ladies, Do jeito que as mulheres se vestem e coisas tais hoje, não é de se admirar que sejam, mas as mulheres se tornam iguais, espíritos lascivos entram nelas e são boas mocinhas. and they put on short clothes and little bitty things around them which looks terrible. And they get out. Why? They don't want to be bad, but they don't realize that old passion demon spirit is working on them. E vestem roupas curtas e põem coisinhas pequeninas em volta que parecem horríveis e saem. Por quê? Elas não querem ser ruins, mas não percebem que aquele velho espírito demoníaco de paixão está trabalhando nelas. They don't do that to appear before God. They do it not to be cool, because pure science proves you that you take your clothes off, the hot air on your body is more hotter to you than what it is when you got clothes on. Não fazem isso para comparecer diante de Deus. Fazem isso não para se refrescarem, porque a própria ciência prova que se você tirar a roupa, o ar quente em seu corpo é mais quente para você do que quando vestida. The Indian girl in Arizona, beautiful, a lot more than what you see one of these nudes. And she don't only put on her clothes, but a big blanket around her when she walks across the desert to keep cool. As moças índias no Arizona são lindas, muito mais do que se vê em uma dessas desnudas. E ela não só veste suas roupas, mas se cobre com um grande cobertor quando atravessa o deserto para se refrescar. And perspiration, when the heat comes up, that's the air conditioning. See, so it's nothing in the world but a lust, passion spirit. Maybe you're a lady enough not to do anything wrong, to live untrue to your husband or to your own moral. E a transpiração, quando o calor sobe, então é ar-condicionado. Estão vendo? Estão vendo? Assim, isto não é nada mais do que um espírito de luxúria e paixão. Talvez você seja dama o suficiente para não fazer nada errado e viver infiel ao seu marido ou à sua própria moral. But my sister, that's disgraceful, and you don't realize that you can look in God's looking glass here and find out what God said about that. It's an evil spirit that's on you, and you don't realize it. Mas, minha irmã, isso é vergonhoso e você não percebe. Se conseguisse olhar no espelho de Deus aqui e ver o que Deus disse sobre isso, é um espírito maligno que está em você e você não percebe. Mary Magdalena didn't realize the spirit that was on her. See? Well, now when you get that kind of spirit on you, or man, you get out there and start lusting for women. It's a Maria Madalena não percebeu os espíritos que estavam nela. Vejam. Bem, agora, quando você tem esse tipo de espírito em você, ou homens, vocês saem aqui e começam a cobiçar mulheres. You say, well, it's human nature. Not like that. See? No, it's the spirit. The Bible said it was a spirit. That's right. So the thing to do then, the blood of Jesus Christ cleanses you from lust and passion. Called sanctification. Você diz, bem, é a natureza humana. Assim não. Entende? Não, é um espírito. A Bíblia disse que era um espírito. Isso mesmo. Assim, a coisa a fazer então, o sangue de Jesus Cristo o purifica da concupiscência e paixão, o que se chama santificação. The word sanctification means to be cleaned and set aside for service. You get one? Now,
that lust spirit leads you under sanctification. A palavra santificação significa ser purificado e separado para serviço. Entendem o que estou... Agora, esse espírito de concupiscência o deixa sob a santificação. Let a little lady, nice, goes to church. She sings in a choir, but she has to mow her grass with a little pair of shorts on. Let her get sanctified one time and let her put on a pair. Uma boa mocinha vai à igreja, canta no coral, mas ela tem de cortar a grama usando um shortinho. Que ela seja santificada uma vez e tente usar um. Vejam. Let that man that'll almost have a wreck looking at that woman in the yard and let him get sanctified one time and go down the street. Amen. Keep his mind on what he's doing. Exactly right. If he gazes sideways, he'll turn his head this way. Que aquele homem que quase causa um acidente olhando para aquela mulher no jardim e que ele seja santificado uma vez e passe pela rua, ele manterá a mente no que está fazendo. Isso mesmo, se olhar para os lados, ele virará a cabeça para este lado. The Holy Spirit says, turn your head. Amen. There you are. That's right, that's sanctification. O Espírito Santo diz, vire a cabeça. É isso, vejam, aí está, vejam. Isso mesmo, isso é santificação. Now, in this person has been called by God as manifestations of gifts. Now, a very dear friend of mine in Denver the other day was discussing this with me. Agora, nesta pessoa que foi chamada por Deus, há manifestações de dons. Agora, um amigo muito querido meu em Denver, outro dia estava conversando sobre isso comigo. He used to be here and preach in this city. Very fine man as far as I know. But, see, he was a Nazarene. And he thought that sanctification was the baptism of the Holy Spirit, which it is not. Ele era daqui e pregava nesta cidade, homem muito bom que eu saiba. Mas vejam, ele era nazareno e pensava que a santificação era o batismo do Espírito Santo, o que não é. There's no scripture to show that. I'll prove that a little bit in the Bible. That it isn't. You're not sealed by sanctification, you're sealed by the baptism of the Holy Spirit. Our sealing is the completing of the work. Não há escritura para mostrar isso. Provarei daqui a pouco na Bíblia, vejam, que não é. Você não é selado pela santificação, você é selado pelo batismo do Espírito Santo. Um selamento é a conclusão da obra. That's the reason it couldn't be sealed under Luther, Wesley, either one. It had to come to the baptism before the church was sealed away till the day of redemption, you see. Foi por isso que não pôde ser selado sob Lutero ou Wesley, qualquer um dos dois. Teve de chegar ao batismo antes da igreja ser selada até o dia da redenção. Vejam. Now, but anyhow, they're not lost. They're saved. Certainly they are. Now, sanctification is the same work of grace or the same grace that saves you. Agora, mas, não, eles não estão perdidos, eles estão salvos. Claro que estão. Agora, santificação é a mesma obra da graça, ou a mesma graça que o salvou. Jesus said, no man can come to me except my Father draws him. So it's the Holy Spirit all along. But that's a portion of the Holy Spirit. This is a greater portion of the Holy Spirit. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se meu Pai não o trouxer. Assim é o Espírito Santo o tempo todo. Mas essa é uma parcela do Espírito Santo. Esta é uma parcela maior do Espírito Santo. And then when you receive the baptism of the Holy Ghost, that is the completion of the Holy Spirit taking up its abode in you to manifest gifts. E então, quando você recebe o batismo do Espírito Santo, essa é a finalização do Espírito Santo, fazendo morada em você para manifestar dons. Speaking with tongues, interpretation of tongues, gifts of power, wisdom, knowledge, understanding. Matt said last night, said, where did you get your education for these things? Falar em línguas, interpretação de línguas, dons de poder, sabedoria, conhecimento, entendimento. O homem disse ontem à noite,
onde o irmão adquiriu sua instrução sobre estas coisas? Well, said I've come out of great seminaries, and we've never had such as that ever taught in a seminary that I ever heard. Bem, disse, eu frequentei grandes seminários e nunca nos ensinaram algo assim em um seminário, que eu já tenho ouvido. I said it don't come from seminary. I said I'm poor with a 7th grade education. 10, 15 years ago, I couldn't hardly write my own name, and I cannot do much better today. But it comes through inspiration. I said, then, watch it. Eu disse, não vem de seminário. Eu disse, sou pobre com instrução de 7ª série. 10, 15 anos atrás eu mal conseguia escrever meu próprio nome e não consigo fazer muito melhor hoje, mas vem por inspiração, está vendo? Eu disse, então, observo isso. Why, he said, you never watch where you're going in the Bible. You just grab the thing and run on through the Bible. It says it just all comes right together. Ora, ele disse, o irmão nunca planeja para onde está indo na Bíblia. Só pega algo e faz referência a toda a Bíblia. Ele disse, tudo se encaixa perfeitamente. I said, after I get out of the pulpit, I couldn't tell you what it said. Stop me, I don't know. See? It's him putting it together, I don't know. I can't tell you. Eu disse, 1 hora depois de sair do púlpito, eu não conseguiria lhe dizer o que falei. Estão vendo? Não sou eu não sei. Estão vendo? É ele juntando tudo. Eu não sei. Veja, não consigo lhes dizer. I just get up here and something strikes me, and I just know the scriptures like that. You might ask me the scripture an hour later, I wouldn't know, see? But it just comes like that, and you watch and see if it's right or wrong. Eu subo aqui e algo me sobrevém, e eu conheço as Escrituras, assim. Vocês poderiam me perguntar a Escritura 1 hora depois, eu não saberia, vejam. Mas apenas vem assim, e olhem e vejam se é certo ou errado uma vez. When I get in the pulpit, I don't know what people are doing when they come to the prayer line, what they've done in their life. But watch it strike and tell them just exactly what they've done in their life and what they ought to do to get saved. Is that right? Quando subo ao púlpito, não sei o que as pessoas estão fazendo quando entram na fila de oração, o que fizeram na vida. Mas vejam isso sobrevir e lhes dizer exatamente o que fizeram na vida e o que devem fazer para serem salvas. Está certo? What they ought to do to be healed and whether they're going to live or die. How do I know that? Then ask me 10 minutes after I'm out of the platform, I couldn't tell you what it said. I don't know. It's all that I haven't got anything to do with it. O que devem fazer para serem curadas e se vão viver ou morrer? Como sei disso? Então me perguntem 10 minutos após eu sair da plataforma. Eu não saberia dizer o que falei. Eu não sei. Só isso. Não tenho nada a ver com isso. I just yield myself to the Holy Spirit and He does the talking. And there's the whole thing. Amen. That's right. So it isn't I. It's not me. If you judge that I have the Holy Spirit, then it's the Holy Spirit. Eu me rendo ao Espírito Santo e ele fala. E é só isso. Isso mesmo. Então, não sou eu. Não sou eu. Se julgam que tenho o Espírito Santo, então é o Espírito Santo. And if you judge that it isn't the Holy Spirit, then you might think it was the devil. But the thing of it is, compare it with this and see what it compares with. Amen. The Holy Spirit wrote this. E se julgam que não é um Espírito Santo, então podem pensar que foi um diabo. Mas o negócio é, comparem isso com isto e vejam como se compara. O Espírito Santo escreveu isto. So if it compares with that and brings that out truth, then it must be of God. Isn't that right? Amen. That's right. Assim, se isto se compara com isso e apresenta a verdade disso, então tem de ser de Deus, não é mesmo? Isso mesmo. Now, no, the Christian brother, now look, it's just in this manner, and I'll try not to take too much of our time on this. Look, a new birth, Jesus told Peter, after he would been the apostles, all of them. Agora, não, o irmão cristão. Agora vejam, é só desta maneira. Agora tentarei não tomar muito do nosso tempo nisto. Vejam, um novo nascimento. Jesus disse a Pedro que depois que ele fosse, os apóstolos, todos eles, They've been justified by believing on the Lord Jesus Christ. They've been sanctified through the truth. He was the truth. And then he said, and given power, they went forth to preach the gospel.
Eles foram justificados crendo no Senhor Jesus Cristo. Eles foram santificados na verdade. Ele era a verdade. E então ele disse, ele lhes deu poder. Eles saíram para pregar o Evangelho. The great gift that was in them was being made temporarily or in a shallow way manifested. But he said, now the next thing you got to do is make this thing grow. Now he said, aqueles grandes dons que estavam neles estavam sendo temporariamente ou de maneira superficial manifestados. Mas ele disse, agora o que vocês têm de fazer a seguir é fazer isso crescer. Agora ele disse, Peter said, Lord, I'm willing to go to death and everything with you. Pedro disse, Senhor, estou disposto a ir até a morte e tudo mais contigo. He said, Peter, after you are converted, strengthen your brother. Ele disse, Pedro, depois que te converteres, confirma teu irmão. After you're converted, well, Lord, I've been baptized by you. Jesus Christ baptized Peter. He baptizes the apostles. All right, now, he said, now, I've been baptized by you. I've done all these things, and I've walked by you. Depois que te converteres? Bem, Senhor, fui batizado por ti. Jesus Cristo batizou Pedro. Ele batizou os apóstolos. Muito bem, agora, ele disse, agora, fui batizado fiz todas estas coisas e tenho andado ao teu lado. I've been saved, and you give me power. You wouldn't expect God to put that power in an unclean vessel. So you had to clean him up and give him a life of sincerity anyhow. Eu fui salvo e tu me deste poder. Vocês não esperariam que Deus colocasse esse poder em um vaso imundo. Assim, ele teve de limpá-los e dar-lhes uma vida de sinceridade de qualquer maneira. Before he let them go out and preach the gospel. And they returned back rejoicing and said, well, even the devils is subject to it. See? Antes que ele os deixasse sair e pregar o Evangelho. E eles voltaram, regozijando-se, e disseram, bem, até os demônios se nos sujeitam. Estão vendo? And well, then he said, now, Peter, I know all this, but you're not converted yet. See? You're not right yet, Peter. You're not converted. But after thou art converted, then strengthen your brethren. E por que então ele disse, agora, Pedro, sei de tudo isso, mas tu ainda não te converteste? Vejam, tu ainda não estás certo, Pedro. Tu não estás convertido. Mas depois que te converteres, confirma teu irmão. Peter hadn't received the Holy Ghost yet. See? When the Holy Ghost comes, then Peter was an inspired teacher. Jesus recognized it in last night's question, you remember? Pedro ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Vejam, quando o Espírito Santo veio, então Pedro se tornou um professor inspirado. Jesus reconheceu isso na pergunta de ontem à noite. Vocês se lembram? Where he said, come down and said, upon this rock I'll build my church. Amen. Not upon Peter, not upon the Pope, or upon that place or in that, no, not upon himself. Jesus never upon him being the chief cornerstone. Onde ele disse, desceu e disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não sobre Pedro, não sobre o Papa ou sobre aquele lugar em que isso, não sobre si mesmo. Jesus nunca colocou isso sobre si, sendo a principal pedra da esquina. No, he said, thou art Peter, and flesh and blood has not revealed this to you, but my Father which is in heaven, and upon this rock, amen, spiritual revealed truth, I'll build my church. Não, ele disse, tu és Pedro, e tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta pedra, verdade espiritual revelada, edificarei a minha igreja. That is, not upon what the seminary teaches, not what the church teaches, but what the Spirit-inspired teaching that comes into this Bible and manifests this Bible to be true. Isto é, não sobre o que o seminário ensina, não sobre o que a igreja ensina, mas sobre o ensino que o Espírito inspirou, que entra nesta Bíblia e manifesta que esta Bíblia é verdadeira. Upon that I'll build my church, and the gates of hell will not prevail against it. See what I mean? Sobre isso edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Estão vendo o que quero dizer? Now a person can be, look, a mother, look this way, now the little young ladies, most of them are out in the room out there, and the young man, we're all married folks. I want to ask you something. Agora, uma pessoa pode ser, vejam, uma mãe. Olhem para cá agora, as mocinhas. A maioria está lá na sala e os jovens, somos todos casados. Quero lhes perguntar algo. What is everything in the natural types of spiritual? Everything, Moses made the pattern of the tabernacle like we saw in heaven, is that right? Amen. Por que é que tudo no natural tipifica o espiritual? Tudo, Moisés fez o modelo, o tabernáculo, como ele viu no céu. Está certo? Everything in the natural types of spiritual. Now, when the St. John, 1 John 5 and 7. Tudo no natural tipifica o espiritual. Agora, quando São João, quero dizer, 1 São João 5:7. It said there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, which was the Son, and the Holy Ghost. These three are one. Is that right? Disse, 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra, que era o Filho, e o Espírito Santo. Estes 3 são um, está certo? Said there's three that bear record in earth: water, blood, spirit. They are not one, but they agree in one. See? Disse, 3 são os que testificam na terra: água, sangue, espírito. Eles não são um, mas concordam num. Estão vendo? Now you can be justified without being sanctified. You believe that? Now you holiness people will agree with that all along. See? All right. Then when I tell you can be sanctified without receiving the Holy Ghost. Agora, você pode ser justificado sem ser santificado. Você crê nisso. Agora, vocês da santidade concordam continuamente com isso. Vejam. Muito bem. Então, quando eu lhes disser que vocês podem ser santificados sem receber o Espírito Santo, You Pentecostal people will shout over that. See? Because that's true. You can. It's just another step into the same grace. Now you can be justified without being sanctified. vocês pentecostais se regozijarão com isso. Vejam, porque é verdade. Vejam, vocês podem. É só mais um passo adentro na mesma graça. Agora você pode ser justificado sem ser santificado. You can be sanctified without receiving the Holy Spirit. I brought that this week through the Bible, ages and everything, and I could spend 2 years right here on the same thing and never leave the subject. It's in the Bible. Você pode ser santificado sem receber o Espírito Santo. Eu trouxe isso esta semana através das eras bíblicas e tudo mais. E eu poderia passar 2 anos aqui na mesma coisa e nunca sair do assunto. Está na Bíblia. We just merely touched the little points and things around here and there. Not even dug down in and got all the scriptures, the Old Testament, the prophets, and everything, and brought them right out, the pictures. Hour after hour, we cave up here, Green's Mill and things. Has God revealed that to him, right? Tocamos de leve nos pequenos pontos e coisas aqui e ali, nem nos aprofundamos. E pegamos todas as escrituras, o Antigo Testamento, os profetas e tudo mais, e as apresentei, a ilustração. Hora após hora lendo aqui em cima na caverna no Green's Mill e tal, conforme Deus me revelava isso, vejam.